Olá, queridos irmãos, paz e graça, que Deus te abençoe nesta terça-feira, que Deus enche o seu coração da alegria e da plenitude do Espírito Santo. Meus amados, final de semana eu estava no interior fazendo umas bodas de um casal muito especial para nós aqui da igreja e me surpreendeu em conhecer pessoas que eu nunca tinha visto na história. E foi tão bonito que uma pessoa lá de Santa Rosa chegou e disse para mim: pastor, esta mulher que está hoje fazendo e comemorando as bodas com o seu marido, ela me manda todos os dias os seus vídeos e do pastor Tiago, os links do culto da Ascensão. Isto eu tenho olhado e assistido e tem me dado alegria e poder realizar e crescer na fé ainda mais. Querido, compartilhe o vídeo. Quem sabe não é tanto do teu agrado algumas palavras, mas ele é testemunho de Deus e Deus usa as ferramentas que temos por evangelho. Testemunhe este vídeo a outras pessoas para que você não fique apenas com você. Curta a nossa página, se inscreva no YouTube, entre na página da Ascensão, no Instagram, no Facebook, se você assim lida com isto. E acompanhe aquilo que está acontecendo em sua igreja ou testemunhando também como graça e misericórdia, na grande humildade, o que Deus tem feito em nosso meio. Amados, o texto de hoje é muito especial. Enche o meu coração e me traz umas inquietações muito grandes também. Aqui eles estão na construção do templo de Ezequiel e Deus está falando de algumas medidas e alguns conceitos. Em Ezequiel capítulo 43, versículo 6, ele diz: enquanto o homem estava no meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo, e ele disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante as prostituições e os ídolos sem vida, e os seus reis em seus santuários nos montes. Queridos, é um texto que convida ao povo a viver sobre um templo de Deus. Em junho, eu estive em Israel e visitei Jerusalém, visitei um muro que os judeus visitam este lugar, e todo o cristianismo, todo o povo volta sempre a este lugar. Apenas um muro que virou muro de lamentações. Se lamenta porque o templo não está nesse lugar mais. Só está um muro. E aqui tem uma lamentação, porque a promessa de Deus é que ele nunca se ausentaria deste lugar. E o texto segue: quando eles puserem a sua soleira perto da minha soleira, e os seus batentes junto aos seus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e ele, contaminaram o meu santo nome e com as suas práticas repugnantes. Meus amados, a prática repugnante afasta a glória de Deus. Os nossos pecados nos fazem viver longe de Deus. E no livro de Tiago, que nós estamos lendo, hoje capítulo 2, fala sobre fé e obras, fé e testemunho, fé e a transformação da vida para os outros. E nós muitas vezes, nós cremos em Deus, nós olhamos para Deus, nós queremos que a roda gira, mas a gente não faz a nossa parte no meio dessa engrenagem. Se a gente tem um corpo, eu há poucas semanas atrás, passei por uma cirurgia de uma hérnia que estourou e quebrou uma parte da vértebra. Foi feito enxerto, prótese, parafusos, pinos. Estou meio que homem biônico. Mas só um pedacinho do corpo estava dolorido e eu quase perdi meus movimentos. Ainda tenho dificuldade numa perna para caminhar. Meus amados, você é parte do corpo, e Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante diz o seguinte: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa, do alimento de cada dia, um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isto? Assim também a fé, por isso, se não for acompanhada de obra, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem.
insensato. Quer certificar-se a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? E o texto segue. Meus amados, fé é a essência da vida com Deus. Obras é o testemunho da fé. Nós não fazemos as obras para ser salvos. Nós testemunhamos em dia a dia aquilo que a nossa fé tem transformado. Por isso que a glória do templo, ela é manifestada em você e em mim como corpo de Cristo hoje. Viva testemunhando do que Deus faz. Acorde para o testemunho. Faça a obra como glória para Deus, não como pagamento ou como troca para Deus te abençoar, mas como testemunho do amor salvador de Jesus na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe a viver esta fé testemunhando e que a glória de Deus se manifeste como prometeu lá no Antigo Testamento em nossas vidas no dia de hoje. Um grande abraço, um abençoado dia e a você, perto de longe, que Deus fique contigo, te abençoando, te cuidando, te amparando em nome de Jesus. Amém.